Leonardo Ferraz não era apenas um magnata, ele era uma força da natureza. Aos 50 anos comandava a Ferraz Marketing, um império global, mas naquela manhã, na sua sala de reunião, com vista para o skyline de São Paulo, o que incomodava não era a concorrência, e sim a mulher à sua frente. Bom dia, Sr. Ferraz. Sou Isadora Mendes e represento a parte acusadora. Ela entrou como um corte a laser. Não havia flerte, não havia hesitação, não havia o mínimo de admiração que todas as mulheres costumavam ter ao pisar no seu tapete persa. Ela usava um terno de corte impecável, cabelo preso no coque, sem um fio solto. E os olhos dela eram de um tom forte, focados e perigosos. Leonardo se levantou, estendendo a mão com charme. Espero que esteja pronta para um acordo, doutora Mendes. O meu tempo vale ouro. Isadora apertou sua mão. Foi um aperto firme, quase desafiador. O meu também. E para mim, acordo só serve quando há justiça. E o seu cliente, Sr. Ferraz, parece que não sabe o que essa palavra significa. Ela não piscou. E ali estava a primeira falha no marketing pessoal de Leonardo. A reunião não foi uma negociação, foi um massacre. Isadora não estava ali para debater, ela estava ali para desmascarar. Ela representava um pequeno empresário que alegava ter sido passado para trás e ameaçado pela Ferraz Marketing em um contrato de milhões. Enquanto ela apresentava provas, o coração de Leonardo começou a acelerar, mas não por ela. Os documentos que ela tinha eram sensíveis demais, envolviam movimentações de contas que nem ele, o CEO, havia autorizado. Eram códigos internos, senhas de acesso que pertenciam apenas a ele e ao seu sócio, Arthur. Isadora, sem se abalar, encerrou o ataque. O caso é simples, Sr. Ferraz. Ou o senhor concorda em reverter a fraude contratual, ou eu levo essas provas de movimentação ilegal de fundos para o Ministério Público. Ela se levantou, recolheu os papéis e o encarou. Você está pronto para perder, e dessa vez a derrota pode ser muito maior do que um simples contrato. Leonardo estava atordoado. Ele não havia autorizado aquela fraude, mas ela tinha as provas de que ele tinha acontecido debaixo do seu nariz. Alguém estava usando a sua empresa para um esquema sujo, e esse alguém tinha que ser Arthur, o seu sócio de longa data, que sempre foi ciumento do poder dele. Isadora estava na porta quando ele finalmente agiu. Ele não podia deixá-la sair com aqueles documentos. Isadora? O tom de Leonardo era autoritário, mas com um toque de vulnerabilidade. Ela parou de costas. Eu não fiz isso. Meu sócio está por trás disso tudo. Eu não me importo quem deu o comando. A assinatura de vocês está no contrato. Se você levar isso para o MP agora, você vai me destruir. E vai destruir o meu sócio, que é quem realmente te ameaçou. Me dá uma chance. Eu preciso entender o que está acontecendo. Isadora se virou e pela primeira vez houve uma hesitação nos seus olhos. Você está me pedindo para confiar num empresário que está sendo acusado de fraude? Eu vivo de fatos, Sr. Ferraz. E o fato é que você é o culpado até que se prove o contrário. Ela segurou a pasta com força. Eu vou te dar 48 horas. Se não houver uma retratação pública e o ressarcimento do meu cliente, o meu processo não vai mais para a civil, vai para o criminal. Ela saiu e a porta se fechou. Leonardo ficou imóvel. Não era mais uma briga legal. Era uma luta pela sua reputação
e pela sua liberdade e contra o seu sócio. Naquela noite, Leonardo não conseguiu dormir. A imagem de Isadora, forte e ética, não saía da sua cabeça. Ela era a única pessoa que tinha a chave para a sua destruição, mas também era a única pessoa que podia ajudá-lo a provar a sua inocência. Ele não a via mais como um adversário, mas como um desafio necessário. Um desafio que ele não queria vencer com dinheiro ou poder, mas sim com a verdade. E ele sabia que a única maneira de conseguir as provas era chegando perto dela. Leonardo pegou o celular e digitou uma mensagem para o seu head de segurança, que era uma cópia de todos os passos de Isadora Mendes nos próximos dias. Eu quero tudo. A guerra não era mais sobre contrato, era sobre sobrevivência e sobre a mulher que o havia forçado a olhar para sua própria vida. Isadora Mendes viveu as 48 horas seguintes na defensiva. Sabia que a Ferraz Marketing não jogaria limpo. Leonardo Ferraz era previsível em sua arrogância. Ele tentaria comprá-la. Ela, no entanto, subestimou seu desespero. Isadora mudou a sua rotina. Trocou de cafeteria, desmarcou reuniões essenciais e, principalmente, não soltou a pasta preta que continha as provas da fraude. Leonardo Ferraz não a tentou subornar, ele tentou encurralá-la. O head de segurança da Ferraz Market forneceu a Leonardo cada passo de Isadora. Ele descobriu os cafés que ela frequentava, a academia que frequentava e até o horário em que ela costumava sair do seu escritório no centro. Leonardo começou a aparecer nesses lugares, não para flertar, mas para observar. Ele a viu no hall do seu prédio vestida casualmente e o contraste com o terno de advogada o intrigou. Ele a viu na biblioteca jurídica, os óculos de leitura na ponta do nariz, e a concentração dela era intensa. Cada aparição dele era um lembrete silencioso do prazo que se esgotava. Isadora não reagia com pânico, mas com uma irritação crescente. Ela o ignorava, forçava a indiferença, mas o olhar dele, que não era mais de sedutor, a incomodava profundamente. Ela sabia. Ele queria a pasta e o prazo estava quase no fim. Na noite de segunda-feira, Isadora trabalhou até tarde no seu escritório. A única forma de proteger era agindo primeiro. Ela tinha um plano de digitalizar as provas e enviá-las para um servidor seguro, garantindo que o mesmo que a pasta fosse roubada, a informação sobreviveria. Às 23 horas, ela estava sozinha no prédio. No exato momento em que ela inseria o primeiro documento no scanner, ouviu um ruído. A porta de segurança do prédio havia sido destrancada. Isadora congelou. Ela sabia que não era o porteiro. Rapidamente, ela desligou o scanner e pegou a pasta, correndo para o banheiro anexo. Ela se trancou ali, o corpo colado na porta fria. O som dos passos era pesado. Não era um ladrão comum. A porta do seu escritório foi aberta. Um vulto grande entrou. Era Leonardo Ferraz. Ele estava com roupa escura, mas sem capuz. O seu rosto, iluminado apenas pela luz do corredor, estava tenso. Ele parecia desesperado. Ele vasculhou a mesa, procurando a pasta, revirando as pilhas de processos. O desespero dele era visível. Ele não estava ali para brincar. Estava ali para se proteger. Isadora sabia que tinha que agir antes que ele encontrasse a pasta vazia e a descobrisse. Ela abriu a porta do banheiro com a pasta preta apertada contra o peito. "O que você está fazendo no meu escritório, Sr. Ferraz?" disse ela, controlada.
mas com raiva. Leonardo se virou assustado. O susto durou um segundo, sendo substituído por uma determinação fria. Eu estou aqui para salvar a minha empresa e a mim mesmo. Ele deu um passo na direção dela e para te impedir de cometer um erro grave. Invadir a propriedade privada? Isso é crime, Sr. Ferraz. A fraude é maior. O meu sócio está usando o meu nome e a minha empresa. Eu não fiz nada e eu preciso daquela pasta. Ele estava a centímetros dela. O ar entre eles era elétrico. Isadora sentiu o seu perfume caro e a adrenalina da situação. Acha que eu vou te entregar as provas para você as destruir? Leonardo olhou para ela e, naquele momento, a sua determinação quebrou. Ele a olhou com uma súplica crua que ela não esperava do magnata. Não, eu preciso delas para provar a minha inocência. Se você as entregar ao MP agora, a sua justiça vai destruir um homem inocente. Por favor, me ouça. A proximidade, a confissão da sua vulnerabilidade e o ambiente proibido do escritório escuro desarmaram Isadora. Ela viu o medo e a verdade nos seus olhos. O prazo tinha acabado. Eles estavam a sós, no escuro, com as provas do crime no meio. A decisão de Isadora seria a sua sentença. Isadora permaneceu imóvel na porta do banheiro. O peso da pasta preta e seus braços era o peso da decisão. Leonardo, o magnata que invadia o seu escritório, estava a poucos centímetros. Sua súplica, silenciosa, rasgava a armadura da advogada que ela usava com frequência. Ela não via ele mais como um homem sedutor, via como um homem desesperado lutando para provar uma verdade que só ele conhecia. Leonardo deu um passo à frente, diminuindo a distância final. O ambiente escuro do escritório, a luz fraca do corredor e a intimidade proibida aumentaram a tensão entre eles. Ele estendeu a mão na direção da pasta, mas hesitou, a ponta de seus dedos quase roçando no corpo. Isadora recuou um pouco, não por medo dele, mas pelo medo do que sentia. Aquele homem a irritava, a desafiava, mas a verdade nos seus olhos era irresistível. A sua mente gritava justiça, mas o seu corpo reagia a uma atração perigosa. Ele sentiu a hesitação dela. Seu olhar varreu o rosto de Isadora, vendo cada nuance, a raiva justa, o medo de ser traída e, inegavelmente, o desejo que ela tentava reprimir. O silêncio era uma pressão ensurdecedora, mais alta do que qualquer grito. Leonardo finalmente falou, mas não com a voz. A sua mão se afastou da pasta. Em vez de pegar os documentos, ele usou a mão livre para pegar o celular e abriu uma pasta criptografada. Ele a virou para Isadora, mostrando a tela. Ali estavam as provas, uma série de e-mails, extratos bancários e mensagens de voz que detalhavam a conspiração de Arthur, o sócio de Leonardo. O sócio havia usado o nome de Leonardo e a estrutura da Ferraz Marketing para as transações ilegais, armando o plano para que o chefe fosse o único a cair quando Isadora entrasse em ação. O choque atingiu Isadora. Ela estava prestes a destruir a vida de um homem inocente, não por erro, mas por manipulação. O seu senso de justiça, sua ética, viraram-se contra ela. Ela olhou para Leonardo. Ele não precisava mais falar. A verdade estava ali, fria e dura, na tela do celular. A distância entre eles, que antes era hostil, agora era de cumplicidade forçada. Isadora estava com a prova das fraudes e ele era o único que podia provar sua inocência. Estavam ali, ligados por um segredo perigoso.
Leonardo guardou o celular, aproximando-se ainda mais. A sua expressão era de alívio e de desejo sufocado. Ele sabia que, por um instante, ela chegou a acreditar na pior versão dele. Ela sabia que a sua vida, a sua carreira, estava agora entrelaçada com a dele. Ele não a beijou para silenciá-la ou seduzir. Ele a beijou por necessidade, por alívio, por causa daquela tensão que vinha desde o primeiro encontro. Ele a puxou pela cintura, com a força de quem não aguentava mais resistir. O beijo foi uma explosão, cheio de raiva da injustiça, do medo, da destruição e, acima de tudo, da paixão proibida. Isadora largou a pasta no chão e agarrou a nuca dele, respondendo com a mesma ferocidade. A advogada desapareceu. Sobrou apenas a mulher que o desejava desde o primeiro confronto. Quando se separaram, os olhos dele estavam fixos nos dela, não mais como súplica, mas com a promessa do que estava por vir. Eles não eram mais adversários, eram parceiros no crime e no desejo. O silêncio no escritório era mais revelador do que qualquer grito. A pasta com as provas da fraude estavam no chão, totalmente ignoradas. O beijo havia rasgado o véu da intimidade, expondo a paixão que fervia sob a superfície. Isadora recuperou a compostura primeiro, seu lado advogado retomando o controle, embora o calor do beijo de Leonardo ainda estivesse nos seus lábios. A situação era de risco máximo e eles agora eram cúmplices. Eles se separaram e, num acordo mudo, pegaram a pasta. A partir daquele instante, o inimigo não era mais um contrato, mas Arthur, o sócio de Leonardo, que havia manipulado o esquema e tentaria incriminar Leonardo para assumir o controle total da Ferraz Marketing. Isadora e Leonardo não podiam simplesmente se unir publicamente. Arthur já estava desconfiado e observando cada passo de Leonardo. A única forma de pegá-lo era fingir que a guerra entre eles continuava. O plano era perigoso. Guerra de fachada. Eles continuariam a se atacar em público e na imprensa, simulando uma desculpa legal acirrada. Isadora precisava parecer ainda mais feroz. 2. Sedução de risco. Eles usariam a atração óbvia como cobertura. Arthur pensaria que Leonardo estava distraindo Isadora com flerte para ganhar tempo ou para convencê-la a parar o processo, o que tornaria os seus encontros proibidos e menos suspeitos. 3. A cooperação secreta. Todas as reuniões e as trocas de informações aconteceriam em segredo, longe dos olhos de Arthur, em lugares improváveis. A rotina deles virou uma coreografia de risco. Durante o dia, trocavam olhares gélidos em reuniões de crise armadas para Arthur observar. Isadora vazava informações falsas para a imprensa sobre como ela estava destruindo Leonardo. À noite, a atuação parava e a verdade começava. O elevador privado do prédio de Leonardo virou o seu primeiro esconderijo. O encontro era rápido, tenso. Isadora lhe entregava pendrives com as novas informações, mas o contato físico era inevitável. Eles se apoiavam na parede fria, a proximidade forçada pelo medo de serem descobertos. E em uma dessas trocas, a necessidade superou a cautela. Leonardo a puxou, não com a urgência do desespero, mas com a certeza de um amante. O beijo ali era de cumplicidade, era o alívio de estarem juntos contra o mundo e a confirmação de que a atração era mútua. Ela o abraçava com força de quem precisava daquele contato para se manter sã. Certa noite, eles se encontraram no estacionamento do escritório dela. O lugar era deserto, iluminado por lâmpadas fracas. Isadora tinha recebido uma gravação de Arthur. Leonardo
Estava encostado no seu carro esportivo. O look de empresário havia sido substituído por uma camisa preta casual que acentuava sua musculatura. Isadora entregou o gravador. Seus olhos se encontraram e o desejo ali era inegável. Não havia tempo para palavras. Ele a pegou, a beijou com fome. O beijo era a única forma de comunicação que não podia ser interceptada. Era o sabor do perigo e a promessa de um futuro incerto. Eles se separaram bruscamente. Uma caminhonete preta passava lentamente. Não era Arthur, mas o susto foi o suficiente. O perigo era real e os observava. Isadora sabia que estava quebrando todas as regras, ética, o profissionalismo, a desconfiança, mas cada beijo com Leonardo, cada toque secreto, a convivência de que ela estava do lado certo da luta, a paixão havia se tornado a sua arma mais perigosa contra a conspiração. Arthur, o sócio traidor, não era burro. As manobras legais de Isadora, combinadas com a surpreendente tranquilidade de Leonardo sob pressão, começaram a levantar suspeitas. Ele percebeu que a advogada implacável e o magnata acuado poderiam estar conspirando juntos. E para forçá-los a cometer um erro, Arthur usou o que ele achava ser a fraqueza de Leonardo, a superficialidade. Ele armou um jantar beneficente na Ferraz Marketing, um evento de gala que seria coberto pela imprensa, garantindo que todos os olhos estivessem em Leonardo. Leonardo e Isadora sabiam. Arthur estaria observando cada interação dele, e eles tinham que simular um desinteresse profissional em público, mais uma atração privada que Arthur interpretaria como o flerte de última hora de Leonardo para parar o processo. Isadora, num vestido vermelho estonteante, escolha de Leonardo, que ele queria que ela ofuscasse a todos, entrou no salão. A sua presença ao lado de Leonardo já era um escândalo. Arthur recebeu com um sorriso frio e condescendente. Que surpresa, doutora Mendes! O seu cliente deve estar desesperado para que você venha a eventos da Ferraz Market. E você, Leonardo? Está usando a sua fama de playboy para atrasar o processo? Leonardo abraçou Isadora pela cintura, a mão firmemente plantada no tecido do vestido. O contato não era falso, era de propriedade possessiva. Arthur, querido, a Isadora e eu estamos em um momento de trégua. Ela é implacável nos tribunais, mas tem um charme que nem eu mesmo consigo resistir. É o único jeito de sobreviver a essa briga. A sua voz era baixa, sedosa, mas o olhar de Arthur era um aviso. Durante o jantar, a atuação escalou. Arthur não parava de observá-los. Para desviar a suspeita de uma aliança secreta, eles tiveram que parecer consumidos pela atração. Leonardo sussurrava provocações no ouvido dela, fazendo ela sorrir e desarmando a sua postura profissional. E Isadora respondia com olhares intensos, se permitindo ser dominada por aquele fogo. Em um momento crucial, Arthur se aproximou da mesa, fingindo preocupação com os negócios. Leonardo, o nosso novo contrato com Dubai está tudo sob controle? Leonardo mal olhou para ele. Ele estava com a mão na nuca de Isadora e me puxou. Desculpe, Arthur, eu estou meio distraído hoje. O olhar dele para Isadora era um fogo. Ele a beijou ali mesmo, na frente de Arthur, dos clientes e dos jornalistas. Não foi um beijo rápido de flerte, foi um beijo quente, de domínio e desejo, que fez o salão inteiro prender a respiração. Era um beijo de estou com a minha advogada, mas o desejo é mais forte do que o processo. Arthur, que esperava ver cumplicidade nos olhos dele, viu apenas paixão destrutiva. O seu rosto ficou pálido. A farsa funcionou.
Arthur recuou, convencido de que Leonardo estava perdendo foco por causa de uma nova conquista. No entanto, o beijo tinha sido mais real do que eles pretendiam. Mais tarde, no terraço do prédio, onde a música era abafada e a vista da cidade era deslumbrante, Isadora confrontou Leonardo. Você quase me fez esquecer que estamos lutando por justiça. O que foi aquilo? A sua voz estava rouca. Leonardo encostou ela no parapeito de vidro. Ele não respondeu com palavras, e ele a beijou de novo. O beijo no terraço não tinha plateia, nem Arthur. Era apenas a verdade nua e crua. O toque dele era de entrega e o beijo de Isadora era de confissão. O Arthur vai cair amanhã. Eu consegui o que eu precisava, sussurrou Leonardo. Mas a partir de agora o nosso contrato não é mais sobre o processo, é sobre o que está acontecendo entre nós. Isadora olhou para a cidade sentindo o medo e a euforia. Ela tinha se entregado a um homem que, há uma semana, ela tentava destruir. A luta pela justiça tinha virado uma luta contra os seus próprios sentimentos. O risco agora não era só a carreira, mas era o seu coração. A noite no terraço selou o destino deles. O beijo, a confissão silenciosa transformou a aliança profissional em algo inegável. Eles eram amantes, cúmplices e, pela primeira vez, vulneráveis um com o outro. Na manhã seguinte, o plano foi executado. Isadora, no auge da sua atuação, convocou uma reunião de emergência. E o conselho da Ferraz Marketing. Leonardo estava presente, mantendo uma expressão de tédio de Isadora, no auge da sua atuação, convocou uma reunião de emergência com Arthur e o conselho da Ferraz Marketing. Leonardo estava presente, mantendo uma expressão de tédio e desinteresse, forçando a ideia de que a sua única preocupação era Isadora. Isadora começou a reunião, mas não atacou Leonardo, como todos esperavam. Em vez disso, ela apresentou as provas concretas que havia obtido de Leonardo, ligando as transações ilegais e as ameaças de extorsão diretamente para Arthur. O sócio, pego de surpresa, tentou negar, mas Isadora tinha a gravação do estacionamento, onde ele detalhava a fraude. A máscara de Arthur caiu, revelando a ganância e a inveja. Ele havia planejado a destruição de Leonardo por anos, esperando que o playboy caísse na primeira armadilha legal. O conselho, vendo a gravidade das provas e a ameaça de um escândalo, agiu rapidamente. Arthur foi expulso da empresa e seria responsabilizado criminalmente. O caso estava encerrado. A justiça de Isadora foi feita e a inocência de Leonardo estava provada. No final do dia, o escritório de Isadora estava silencioso. A pasta preta, agora vazia de ameaças, repousava sobre a mesa. Ela olhava para a cidade, sentindo uma mistura de alívio e vazio. Ela tinha vencido a batalha, mas o seu coração estava em xeque. Leonardo entrou sem bater, com um casaco jogado sobre o ombro. Ele não era mais um empresário acuado, mas o homem que ela tinha visto no escuro. Está feito. Você me salvou, disse ele com voz baixa. Eu salvei a justiça, Leonardo. Você estava no caminho dela. E você estava no meu. Ele se aproximou e o ar ficou quente. Isadora sentiu o coração acelerar. Não havia mais a farsa. E agora? Perguntou Isadora. O nosso contrato acabou. O contrato de advogado, sim, mas o nosso, esse, está apenas começando. Ela olhou para ele, a advogada voltando. Eu não confio em compromissos sem regras. Eu não sou uma aventureira, Leonardo. Eu sei. Você é a única mulher que eu não tentei comprar. É a única que me fez querer vender a minha vida antiga. Você me fez ver que o verdadeiro luxo não são os carros ou os jatos, e é ter alguém que te desafia a ser melhor todos os dias. Ele segurou
Ele segurou as mãos dela e ele segurou as mãos dela, e pela primeira vez o olhar dele foi completamente honesto, sem charme, sem julgado. Isadora Mendes, eu quero te merecer, não por 6 meses, mas para sempre. Eu te amo porque você não se importa com quem eu era, você se importa com quem eu sou agora. O amor de Isadora por ele tinha nascido na guerra, na luta. Ela não podia mais negar a verdade. Você ainda me irrita, Leonardo Ferraz, e se você me trair uma vez, eu te destruo. Eu sei, e eu vou te amar por essa ferocidade. Ele a puxou para um beijo profundo, de promessa de futuro. O beijo selou não um contrato, mas uma parceria inabalável. Meses depois, Isadora continuou advogando, e Leonardo continuou à frente da Ferraz Marketing, agora com ética e foco renovados. Eles brigavam por trivialidades, mas se reconciliavam com a mesma intensidade. Um sábado, ele levou Isadora para ver sua coleção de carros. Eu vendi a maioria deles, disse ele, mas o Porsche que você riscou sem querer, esse eu guardei. Ele marca o momento em que eu percebi que a imperfeição era muito mais interessante do que a perfeição. Ele tirou uma caixinha de veludo do porta-luvas. Não é um anel de diamante gigante. É um anel que eu fiz para você, simples, mas forte. Ele se ajoelhou. Isadora Mendes, eu não quero te seduzir. Eu quero te acompanhar. Você aceita ser minha parceira de vida, onde o único código que a gente segue é a do coração? Isadora sorriu, o sorriso mais sincero que Leonardo já tinha visto. Eu aceito, mas saiba, o nosso contrato de casamento terá 10 cláusulas de ética inegociáveis. Leonardo riu, pegou a mão dela e a beijou. Eles se casaram, e entre códigos, carros e muita paixão, eles provaram que o amor pode ser o maior e mais justo acordo de todos.